Reviravolta no STF. Acabou a farsa. Reviravolta no julgamento do STF. Ministro Fux muda voto e pede pra sair. Gilmar Mendes e Moraes. Para tudo que você tá fazendo, que isso é incrível. O ministro Fux admite que o STF sim cometeu injustiças e solta pedrada atrás de pedrada contra Gilmar Mendes, contra Alexandre de Moraes e contra as críticas da academia e da grande imprensa. Então para o que você tá fazendo aí, que eu tô em choque com o que aconteceu hoje no Supremo Tribunal Federal e você também vai ficar. Porque foi mais do que surpreendente, foi inédito, foi avassalador, foi esmagador. Nós tivemos o ministro Luiz Fux colocando ali o dedo na ferida dos abusos cometidos por Alexandre de Moraes, que são apoiados por vários outros ministros, e lavou a nossa alma. Sim, o STF cometeu injustiças. Sim, o STF cometeu abusos. Sim, o STF violou a lei, violou a Constituição. Sim, essas injustiças precisam ser reparadas. Gente, senta para assistir a esse momento absolutamente surreal que eu vou separar em 3 momentos e que começo aqui com este vídeo. Olha aí. Ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças, que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento, pois, não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Gente, que espetáculo, que espetáculo. Essa aí é uma cena rara, raríssima no Supremo. O ministro Fux admitiu que houve injustiça nos próprios votos dele. Nos próprios votos que ele deu nos casos dos réus do 8 de janeiro. Então ele não está apenas apontando o dedo para Moraes e para os demais colegas. Ele não está apenas atribuindo culpa aos outros e deixando de assumir a responsabilidade pelos próprios atos, não. Fux começa falando primeiro dele mesmo. Ele mesmo reconheceu que o entendimento dele é antigo, que o levou a condenar os réus do 8 de janeiro anteriormente era injusto, era errado. E que nem o tempo, nem a consciência dele permitiriam sustentar essa injustiça. E aí ele mudou e disse, é injusto, é errado. Gente, que porrada no Alexandre de Moraes e nos demais ministros. Que porrada, que dia glorioso, que dia belo para a justiça e para o STF no Brasil. Isso aqui, gente, é emocionante. É bonito de ver como um ministro que tem brio, honra, dignidade, humildade como Fux é capaz de sozinho nos lembrar do brilho, da honorabilidade, do orgulho que a nossa Suprema Corte deveria ter, deveria representar para todos nós. A nobreza do gesto dele é de dar orgulho do que ele representa e nos faz sonhar com o que poderia ser uma Suprema Corte que aplicasse o direito e realizasse a justiça. Mas calma, calma que teve mais pedrada. Fux comentou também o fato de professores estrangeiros famosos terem saído por aí criticando o voto dele e comemorando a condenação do Bolsonaro. E aí ele deu uma verdadeira aula, apontando a militância política que acontece dentro da academia. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Estrangeiros, um professor mestre italiano e um outro professor polonês. Algum tempo depois, ambos foram instados a opinar sobre aquele julgamento, em particular sobre o meu voto. Não deixa de ser curioso, talvez até envaidecedor, que um voto minoritário desperta tamanho interesse. Mas o episódio me causou perplexidade. Pela forma com que os próprios autores, de alguma maneira, no meu modo de ver, extraíram as suas obras. O mestre italiano, que declarou não ter lido o meu voto e nem o processo, ele está falando do Ferrajoli e fala que as declarações deles traíram as próprias obras deles, porque Ferrajoli é conhecido como o famoso garantista, que defende direitos fundamentais e que diz que o papel ali do processo penal é proteger os direitos fundamentais contra o Estado. Segue lá, ó. E é um dos precursores do garantismo penal. Ele não teceu uma linha qualquer comentário sobre as afrontas por mim indicadas ao devido processo legal, a vedação a tribunais de exceção, a ampla defesa, a individualização das condutas, a proibição da analogia em malamparte, entre outras garantias elementares. Mas isso é até excusável na medida em que ele teve a lealdade de dizer que não leu o voto e não leu os 70 terabytes. Já o professor Tchevorsky, que se diz um teórico da democracia, e evidentemente também não leu 70 terabytes, ele não se incomodou em nenhum momento
com as restrições à liberdade de expressão e outros direitos fundamentais apontados por organismos internacionais, conforme citei no meu voto, cuja leitura declarou ter feito. A contradição de ambos, no meu modo de ver, é explicada por isso. Não conhecem a realidade brasileira, não leram o processo que eles se arvoraram a comentar, e o que ainda, no meu modo, é mais constrangedor, porque nós, professores, temos cuidado, nós todos temos a mesma titulação, somos professores catedráticos, temos livros escritos, e é preciso comentar quando se lê, né? O voto e as suas observações, ali, que com elas não concordo. Eu, com quase 5 décadas de magistério, e sendo professor catedrático, porque essa denominação é antiga, considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. Prestou atenção? Prestou atenção nisso que ele acabou de dizer? Até anotei aqui para ler para vocês, ó. Considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. Que pedrada! Ele colocou aí o dedo na ferida da militância política da academia, na doutrinação que acontece nas universidades em que professores de esquerda se deixam cegar pela ideologia. Algo muito parecido com o que acontece na grande mídia, que tem muito também de militância cega da esquerda. Caracoles, hein, ministro Fux? A gente já gosta de você. Olha, não precisa nos convencer a gostar ainda mais não, viu? Que show do Fux, que incrível! E se você ficou tão emocionado quanto eu com tudo isso aqui, senta o dedo no ar com força, que isso aqui é raríssimo. Eu não lembro de ver isso no Supremo em muito tempo. E agora a gente olha comigo a cereja do bolo. Olha a pedrada de Fux no Gilmar Mendes. Olha. Ao rebaixar sua competência originária para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar nos autos e não fora dos autos sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação à lei orgânica da magistratura. Gente, sensacional, sensacional. Vocês ouviram isso aí? Separei aqui para reler para vocês também, ó. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação da lei orgânica da magistratura. Que porrada seca no Gilmar Mendes. É um recado claro aí para aquele ministro cujo nome começa com G, termina com Ilmar. G, aliás, G de Gilmar. Então, gente, a gente viu 3 coisas aí. Primeiro, Fux admitindo a injustiça dos julgamentos passados, o que é uma pedrada no Moraes. Segundo, a gente viu Fux criticando os acadêmicos militantes, o que é uma pedrada numa academia e numa mídia militantes. E, por fim, colocando Gilmar no seu devido lugar como alguém que vive violando a lei, cometendo casos na imprensa que são julgados por outros ministros, o que é uma violação clara da lei da magistratura. Disse Fux, o STF comete injustiças e minha consciência já não permitia que eu continuasse colaborando com isso. E disse mais, que ele quer sair desta turma. Ele quer sair desta turma. Você sabe que são 2 turmas do STF. Ele quer sair desta turma e quer ir para a 2ª turma do STF. Doutor, quantos ministros em cada turma? 5 ministros em cada turma. Tá bom. E Fux quer ir para onde? Para a vaga que era do Barroso. Na 2ª turma. Ah, entendi. Tá certo. Tá bom. E quem é que está lá na 2ª turma? Se Fux for a 2ª turma, a esquerdalha já começa a temer que teremos quase sempre um 3-2 favorável ao Brasil. A maioria conservadora do Brasil, porque lá estão Nunes Marques e André Mendonça. Imagine, vamos tratar disso. O Burrol, a esquerda política e a esquerda da mídia, que é a mesma coisa, já está dizendo: Fux quer criar um mini STF bolsonarista. Ele mais Mendonça e mais Cássio Nunes lá na 2ª turma, por isso que ele quer ir para lá. Qual é o problema? Não criaram um mini STF na 1ª turma, um mini STF lulista, toguista na 1ª turma? Flávio Dini, Cristiano Zanini,
esta Carmen Lucinha, quem mais? Moraes, não é? Os recados de Fux foram fortíssimos. E ontem, o bafo ainda, de ontem, de que ele pretende revisar os seus votos. Vamos começar por esta matéria de O Globo. Somente por causa de vocês, eu sou assinante de O Globo. O que é realmente um negócio... Agora sim! Fux diz que a STF cometeu injustiças em julgamentos do 8 de janeiro. 2 pontos. E aí, com aspas, agora ele disse: minha consciência já não me permitia sustentar. Sustentar o quê? Aquilo que ele fez no primeiro momento. Ele foi um Fux, vai com as outras. O ministro justificou mudança de postura quando absolveu 6 réus, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. Depois de condenar centenas de pessoas que estiveram presentes nos atos de Brasília, ele disse: minha consciência já não podia permitir que eu continuasse nessa vibe maldita, não é? Pois muito bem, vamos continuar essa matéria de Sara Teófilo e Daniel Gulino, da sucursal de Brasília do Jornal Globo. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta terça-feira, durante o julgamento do Núcleo 4 da trama golfista, conhecido como Núcleo da Desinformação, que a Corte cometeu erros durante a apreciação de outras ações penais do caso envolvendo as pessoas do 8 de janeiro. No início do seu voto, Fux fez uma fala de justificativa da mudança de sua postura, quando, depois de condenar centenas de pessoas que estiveram presentes nos atos de Brasília, absolveu 6 réus do Núcleo 1, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, e aí continuou absolvendo, inclusive absolveu todos hoje, pedindo anulação, inclusive, desse núcleo. É porque o Gilmar Ferreira Mendes, a Lei Orgânica da Magistratura, proíbe que um magistrado, um juiz, inclusive os ministros do Supremo, que são nada mais nada menos que juízes, proíbe. Só que Gilmar, ele se acha acima de tudo quanto é lei, né? A Lei Orgânica da Magistratura proíbe que juízes deem opinião sobre os votos do outro, sobre uma sentença do outro, um acórdão, etc., uma decisão monocrática de outro. E o Gilmar Ferreira Mendes estava... inclusive brigaram os dois no cafezinho do STF, o Gilmar dizendo: o voto do Fux é uma incoerência, não sei o que, aquilo outro, e o Fux veio e justificou isso. Meu entendimento anterior, disse o Fux, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência. Está dizendo que foi a fórceps, está dizendo que um tribunal muito bem pago, que é a última instância, está julgando a fórceps. Está julgando eu não posso falar a expressão porque aí nós vamos nesse tempo de democracia relativa, não é? Meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu injustiças que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento não significa parafragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado Democrático de Direito. É isto mesmo. Não por outra razão é permitido que os magistrados ali mudem o seu voto. Aliás, no dia de hoje, o Supremo Tribunal Federal decidiu reabrir uma investigação contra nada mais nada menos do que o presidente do maior partido de oposição, que é o PL, o partido de Bolsonaro. Abriu-se novamente, agora às vésperas da eleição, de novo, está começando tudo de novo, uma investigação contra o Valdemar da Costa Neto, por tal, não sei o que, da trama golfista. Meu Deus do céu, de novo eles vão fazer de novo. Se caro barral deixar. Em setembro, durante o julgamento, aliás, o Fux disse o seguinte, o Fux, que não é a imobilidade que sustenta, a autoridade moral. Ou seja, você não deve ter compromisso com o erro. Não é a imobilidade, ou seja, o compromisso com o erro que sustenta a autoridade moral do juiz, mas sim, aspas, a capacidade de reparar erros, reconciliar a sociedade, disse bem Fux. Disse Fux agora com as suas aspas: não há demérito maior para um juiz do que pactuar com o próprio equívoco. Isso é verdade. Isto é verdade.
Porém, Fux, alguns já nasceram equivocados. O magistrado não deve buscar a coerência no erro, disse Fux. Um recado arrasador e destinado a muita gente. Em setembro, durante o julgamento do núcleo principal da trama golpista, Fux foi o único ministro da primeira turma a votar pela absolvição de 6 réus, defendendo durante 9 horas de voto a condenação apenas do general Braga Neto, ex-ministro de Defesa, e do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de Jorge Bolsonaro. Muitas pessoas, e para nossa vergonha, pessoas do mundo do direito, ministros do STF, advogados de modo geral, juízes, promotores e jornalistas fizeram chacota do voto do Fux, não pelo conteúdo, mas pelo tamanho do voto do Fux. Ora, vocês ficavam babando as botas dos votos esquisitões de 3 dias do Celso de Mello. Vejam, hoje eu estava mostrando, inclusive para uma estagiária, como eram, mostrei um vídeo, como eram os julgamentos do STF há 15 anos, há 20 anos. Bons tempos aqueles, hein? Os mais antigos, então, bons tempos aqueles. Eles debatiam de verdade. Quem sabia o direito eram os ministros e não os assessores. O Imbecias está indo agora para o STF, eu não acredito, provavelmente vão dar o Pachecuzão primeiro. Mas hoje quem? Imagine, quem sabe o direito são os assessores, não são os ministros. O voto de Fux representou uma reviravolta no entendimento até então. Embora tenha adotado divergências pontuais em relação às penas aplicadas a envolvidos nos atos do dia 8, nos últimos meses, o magistrado vinha concordando com o voto do relator, o Alei de Moraes. E aí Fux partiu a fazer críticas aos colegas, porque vinham criticando-no muito. Então ele partiu a criticar. Vamos nos deliciar com algumas verdades fuxianas, né? Fux também criticou a possibilidade de ministros que não participaram de determinado julgamento comentarem o resultado fora dos autos. Exatamente. O Gilmar Ferreira Mendes nem é da turma que está julgando esse suposto ato golpista e estava aí criticando. Pois é, para aqueles que achavam que as sanções vindas dos Estados Unidos, o cancelamento dos vistos também para os Estados Unidos não ia fazer pressão ali nos ministros, se enganou. Olha só, o Fux mudou agora de ideia da água para o vinho justamente depois que os ministros começaram a ser sancionados e perseguidos. E aí, pessoal, isso abre um precedente. Daqui a pouco outros também vão virar a casaca. Olha só, o Barroso já pulou fora do barco. O Fux mudou de ideia, quer mudar até de turma. Ele quer sair da primeira turma e ir para a segunda turma para não ter envolvimento com Moraes e companhia. Quem vai ser o próximo a pular fora do barco? Não tem como, pessoal. Ninguém quer ficar sancionado. O que adianta você ser o ministro do Supremo Tribunal Federal, ganhar ali seus 44 mil reais por mês, fora as regalias, ter um escritório de advocacia que fatura milhões, se você não pode viajar para os Estados Unidos, se você não pode usar um cartão de crédito Visa, Mastercard, se vários produtos e serviços que são americanos, você ficou de fora e é para sempre, é definitivo, não tem volta. Ainda que o Donald Trump saia e entre um outro governo ali, a lei Magnitsky, ela raramente, com raríssimas exceções, ela volta atrás. E aí, eles não querem. E daqui a pouco nós vamos ver outros, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Zanin. Daqui a pouco nós vamos ver outros aí também querendo pular fora do barco. A Carmen Lúcia já falou que deve ser a próxima, hein? Já deu sinais aí, deve ser a próxima a pular fora do barco, a se aposentar, né? Ela vai diminuir aí o seu tempo ali de trabalho e deve mesmo pular fora do barco. Pois é, pessoal. No final das contas, a verdade sempre vence e eles precisam entender que o que está acontecendo hoje no Brasil é ilegal, imoral e é totalmente anticonstitucional. Agora, nós temos que pensar também uma coisa, pessoal. O Lula, com cada saída de ministro, o Lula tem uma nova chance de indicar mais um. Aí, será que ele vai indicar mais um comunista, mais um sociopata, mais um que vai ainda fazer pior ainda com o Brasil? Será? Aí nós temos que ver isso. E o que a direita precisa fazer agora, o conservadorismo precisa fazer, é unir forças para tentar, e aí eu vou falar que é real, se você concorda com isso ou não, você coloca aqui nos comentários, para tentar
colocar alguém para disputar com o Lula, porque ao que tudo indica, né, o Bolsonaro está com poucas chances aí de poder disputar em 2026 agora, a não ser que o Donald Trump faça e cumpra aquilo que ele falou, que seria descer aqui para baixo com tudo, pegando ali a Venezuela e o Brasil e vir para colocar ordem aqui no barraco. E eu quero que você coloque aqui nos comentários de qual cidade você está falando. Sabe por que é importante isso? Porque muitas pessoas acham que aquele que é de direita, conservador, aquele que é apoiador de Jair Bolsonaro, é só o pessoal do Sudeste ou do Sul. E muitas pessoas acham que no Nordeste e no Norte do país não tem pessoas que são conservadoras, que têm princípios e valores de direita. Então, se você aí, ó, coloque aqui nos comentários qual que é a sua cidade, o seu estado, porque eu quero saber, porque nós vamos fazer um grande movimento para poder mostrar para todo mundo que o Brasil não está de acordo com o que está acontecendo ali em Brasília. O Fux só faltou, é porque não pode fazer isso. Se ele pudesse voltar lá no julgamento do Jair Bolsonaro e falar assim, olha, vamos mudar tudo isso aqui. Se ele pudesse voltar nos outros julgamentos, mas é aquela história, né, pessoal? Como tem um ditado aí que fala, né, que tem 3 coisas que não voltam atrás. 3 coisas: uma flecha lançada, uma palavra declarada e uma oportunidade perdida. Essas 3 coisas não voltam atrás. E aí o Fux teve a oportunidade durante todo o seu mandato aí de fazer história. Bom, finalmente ele pelo menos agora tá fazendo alguma coisa, né? Eu queria saber, se você souber, você me fala aonde está o Cássio Nunes, pessoal, que nós não ouvimos falar desse cidadão. A gente ouve falar do Moraes, do Flávio Dino, do Zanin, a gente ouve falar até mesmo do André Mendonça, a gente ouve falar, mas o Cássio Nunes sumido. Por que será, pessoal? Será que o Jair Bolsonaro já se arrependeu de ter colocado os ministros que ele colocou? E outra pergunta mais, será que se o Bolsonaro tivesse a oportunidade de voltar novamente em 2026, ganhar e voltar em 2027, ele teria a possibilidade de indicar mais 3 novos ministros no seu segundo mandato, aí, o possível segundo mandato? Será que ele indicaria pessoas como o André Mendonça e o Cássio Nunes? Ou será que ele pensaria melhor e buscaria alguns candidatos ali a ser ministros do Supremo que fossem parecidos com o Flávio Dino, com Alexandre de Moraes, com o Gilmar Mendes e com o Barroso? Porque existe uma diferença, existe aqueles que são atuantes, protagonistas, e existe aqueles que ficam na calada e não aparecem, né? São 2 turmas diferentes, na verdade é isso, né? São 2 perfis totalmente diferentes. O que eu quero saber mesmo é a sua opinião. Coloque aqui nos comentários o que você achou dessa mudança de voto aí, dessa reviravolta do Fux. Você acha que é só medo das sanções ali dos Estados Unidos ou é o que realmente ele pensa e ele está arrependido realmente? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Se inscreve no canal, pessoal. É importantíssimo se inscrever no canal para a gente fortalecer aqui e poder chegar a mais pessoas e mostrar a verdade. Bolsonaro está preso, pessoal. Tem deputados nos Estados Unidos, na Itália, que não podem pisar no Brasil, não podem usar nem as redes sociais, mas nós estamos aqui colocando e falando a verdade. Então se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e estamos juntos. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.